Hoje nós estamos com o quadro Papo com doutora Fátima Correia, falando de modo desbloqueado com a doutora Luísa Lia Neiva sobre dinheiro sistêmico. Eu que sou uma terapeuta comportamental, vamos entender a sistêmica de como ganhar dinheiro. Seja bem-vinda, muito obrigada pela tua presença, doutora, e nós estamos aqui querendo saber de fato como que desbloqueia a nossa mente para entrar na prosperidade, falando aí desse mundo empresarial, inclusive também dessa sistêmica das pessoas com a nossa prosperidade também. Seja bem-vinda, eu gostaria muito de ouvir a sua história também, ouvir um pouco mais sobre a doutora Luísa, como chegou até aqui, conta para nós um pouquinho. Vamos lá, primeiramente, muito obrigada, estou me sentindo assim muito honrada pelo convite e é uma grande oportunidade essa que você traz para todos nós, que chegamos até você, porque é uma forma da gente colocar a nossa voz no mundo e fazer a diferença. Com certeza. Então, eu fico realmente muito honrada por essa oportunidade, né? E por você ter visto algo em mim que pudesse contribuir, levar um movimento para o mais para todos nós. Porque é aquele movimento ganha, ganha, ganha. Eu ganho, você ganha, todos ganham. Exatamente. Então, nesse movimento, já começamos aí um papo sistêmico, onde todos ganham. Então, deixa eu me apresentar, como você falou, sou Luísa Lia Neiva, tenho como primeira formação Direito, me tornei advogada após fazer a prova da OAB, que foi em seguida a minha formação, né, meu bacharelado, e já se vão 40 anos na carreira jurídica. Só que eu sou uma pessoa muito buscadora, desde a minha infância, sempre buscando autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então, já tinha hábitos de fazer coisas do tipo, vou dormir com um livro dentro da minha fronha, porque eu vou aprender enquanto eu durmo. E meus pais tentavam tirar do travesseiro o livro. Filha, não vai ficar confortável? Não, deixa, porque eu durmo e eu aprendo enquanto durmo. Então, quer dizer, já tinha. Hoje, a ciência já fala sobre isso, que nós, nos últimos minutos, que nós estamos nos preparando para dormir, você leva um trabalho cerebral daquilo que você está sentindo e pensando, naqueles segundos onde você entra para o sono. Então, era algo que meu intuitivo, natural, e assim foi. Mesmo como advogada, eu fui buscando terapias, então eu sou terapizada, mais tarde eu comecei a terapizar, comecei a fazer vários cursos e dar muitos cursos. Eu dei muitos cursos durante a minha vida, tanto na área jurídica quanto na área terapêutica. Então, eu sou mestra em várias formações. Só que quando as constelações chegaram a mim, mais ou menos 2005, 2006, eu me encantei, porque eu vi que aquilo fazia um grande sentido. E a partir da visão sistêmica, que é uma filosofia de vida, eu comecei a perceber em que lugar que eu estava e para onde que eu desejava ir. Então, eu comecei a me mapear. E quando eu percebi que isso começou a fazer uma grande diferença na minha vida, eu comecei a falar para as pessoas, compartilhar com as pessoas o meu conhecimento, essa filosofia de vida. E em 2014 eu resolvi que eu ia fazer uma transição de carreira. Então, eu continuaria com os processos que já vinham em andamento, porém, eu pararia de pegar novos clientes jurídicos e passaria a atender, terapeuticamente falando, mais precisamente nas constelações familiar e empresarial. E a gente vai perceber que essa filosofia sistêmica, as terapias sistêmicas, elas estão em toda a área. Então, tem o direito sistêmico, que é para os conflitos na área jurídica, tem pedagogia sistêmica, então tem essa sistêmica familiar e a empresarial, a de negócios, a profissional. Então, existem que estão dentro da terapia familiar. Acontece que, como isso fez muita diferença na minha vida, e eu percebi que o fluir da minha vida foi numa velocidade assim que eu jamais esperava, então eu achei que era muito eu guardar só para mim. O passar para o outro, né? Passar, transmitir para o outro, levar para o outro, algo que me acrescentou, passou a ser fundamental, passou a ser uma força irresistível. Né? E essa questão da prosperidade é uma coisa que nós falamos dentro da visão sistêmica. A prosperidade
ela está ligada a todas as áreas. Então, é na nossa saúde, relacionamento pessoal com todos, né? Da família, dos amigos, relacionamento afetivo, a nossa saúde. E o que o dinheiro tem a ver com isso? O dinheiro faz parte da prosperidade. E o dinheiro é força de vida. Então, quando a gente fala em dinheiro, nós estamos falando em alguns sinônimos. Dinheiro é prosperidade e dinheiro é vida. Então, nós podemos dizer que podemos medir a nossa força de vida pelo tanto de dinheiro que nós movimentamos. Isso é força de vida. E dentro dessa visão... E como nós alcançamos essa força? Então vamos lá, que nós vamos conhecer alguns estágios do dinheiro, porque o dinheiro ele nasce sistêmico. E nós, quando somos inseridos na vida, nós vamos vivendo estágios da nossa vida. E nós vamos vivendo esses estágios paralelamente e vamos olhar como é que nós nos relacionamos com o dinheiro nesses estágios, né? Bert traz dentro da filosofia sistêmica, então nada é estático, tudo é fenomenológico, mas basicamente o dinheiro vem com a mãe e o dinheiro fica com o pai. Por quê? Porque nós somos a misturinha. Como né? assim? Explica melhor, doutora. Vamos lá. Para que a gente nasça, é necessário que haja o encontro de um homem e de uma mulher. Então, eu vou nascer, a partir daqui, eu precisei dessa misturinha. Quando eu chego na vida, eu sou o quê? 50% meu, é 100% essa mamãe, e os meus outros 50% é 100% esse pai. Certo? Se nós temos algum ponto de vista do nosso pai, da nossa mãe, do tipo uma cobrança, se nós julgamos os nossos pais, ou temos dó, que é um sentimento também que nos emaranha, e a gente vai falar sobre isso, é quando a gente fica cheio de nó, preso, não consegue ir adiante. Se nós julgamos, então, esse pai e essa mãe, olhando eles para este homem, para esta mulher, como pessoas cheias de problemas, de dificuldades, e eu me esqueço de olhar. Eles são, acima de tudo, o meu pai, a minha mãe, e graças a eles eu cheguei na vida e eu não olho para a vida como sendo essencial. Isso me basta. Eles são o pai e a mãe certa para mim. Então, que em vez de eu fazer o movimento de ir para a vida, eu fico olhando para trás na cobrança. Então, eu fico presa, emaranhada com todo o meu sistema familiar. Então, aqui está o pai e a mãe. Antes deles, o nosso sistema todinho, porque foram aos pares, né? Dando vida, levando mais vida e vida. E essa vida em movimento, até que essa vida chegasse até mim. Então, eu sou constituída de todos. Então, é aceitação, né, doutora? Vai além da aceitação, além. Porque quando fala, eu aceito, tem um pouquinho ainda de arrogância. Eu concordo, humildemente eu concordo com tudo como foi, com tudo como é, simples assim. Então, dentro dessa filosofia sistêmica, eu tenho que permanecer no meu lugar e no meu tamanho. Ou seja, diante dos meus pais, de toda a minha ancestralidade, eu sou a pequena. Então, todos dão até a vida chegar e eu recebo. Então, esse recebo e eu vou além, eu tomo. Por que eu tomo a vida? Né? Em alemão, nehmen, porque o criador das constelações nessa teoria toda é Bert Hellinger. E quando ele fala de tomar, eles têm uma palavra específica, nehmen. Então, é como assim, eu chego aqui hoje, converso com você, oi, como é que vai, doutora Fátima, tudo bem? Doutora Fátima, olha, eu trouxe essa lembrancinha para você, pode pegar. E aí você pega e fala, ai, que bonitinho, Luísa, muito obrigada, você é uma pessoa muito educada. Aí o que você vai, põe lá e arquiva. Pode pôr. Coloca ele lá atrás. E arquiva. Primeira oportunidade você recebeu, não recebeu? Sim. Eu te dei, você recebeu. Sim. Na primeira oportunidade, ai, coisa horrorosa. Ai, não gostei, não vai servir para mim. Você já pega e passa para frente. Ou larga lá. Mas se eu chego com algo que te encanta, aí eu falo assim, ai, doutora Fátima, passei no lugar, lembrei de você, olha o que eu trouxe para você. Aí você recebe, e você recebe e fala, que lindo, eu amei, eu vou usar. E você passa a usar.
Você passa a integrar isso em você, porque esse presente foi o quê? Tomado. Então, ele foi além de E ele recebido. fica aqui, ó, aqui na frente. Tá com você. Bonitinho. Então, isso é o quê? Tomar a vida. Tomar o pai, tomar a mãe. É visceral, é no corpo. Eu reconheço, eu sou, metade de mim é esse pai todinho, a outra metade é essa mãe todinha. Então, quando eu realmente tomo a vida do jeito que ela chegou até mim, sem julgamento, sem vergonha, sem nenhum tipo de pena, né? Que a gente fala, não tenha dó, porque tudo foi como foi, e eles têm força, eles são os grandes, e eles conseguem. Para nós é muito pesado, eles conseguem. Então eu paro de querer compensar. Olha como a minha vovozinha passou muita dor, oh, coitadinha, fala até no diminutivo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou me colocando como uma gigante e a vovó uma coitadinha. Eu estou emaranhada porque eu estou fora do meu tamanho. Então o que acontece? Eu preciso, eu humildemente, eu sou pequena. Eles Assumir. dão e eu recebo. E o que isso tem a ver com o dinheiro? Só quando eu estou no meu lugar certo, na minha postura ativada, que é a postura do adulto, quando eu sou adulta, é que eu fluo e eu consigo fazer o quê? Conquistas. Eu consigo fazer o movimento para o mais. Então, dentro da visão sistêmica, o dinheiro, ele tá aqui, ele é força devida. É como se viesse um grande tsunami. E ele tem uma força muito grande, que é a força da vida. Então, às vezes, a gente não dá conta. Então, a gente se retrai um pouquinho. Então, a gente bambeia, não aguenta muito. Muito dinheiro, muito dinheiro. Eu tenho que olhar se eu também tenho o quê? No meu termostato financeiro, eu suporto receber aquela quantia de dinheiro. Ai, suporto, pessoal. Porque, vamos suportar, pode né? vir, pode Vamos vir. suportar. Porque Vem às esse vezes, tsunami. nesse sistema familiar que deu origem à minha vida, muitas pessoas quebraram, faliram, muitos não se deram bem financeiramente, foram pessoas que trabalharam com dificuldade e eu não consigo me liberar de aceitar que tudo foi como foi. E eu sinto culpa de fazer diferente. Então, o que eu faço? Um movimento elástico. Eu vou para a vida, eu estou ali me desenvolvendo, eu estou crescendo, mas de alguma forma eu sinto uma culpa, eu volto para trás. E aí, não, vamos de novo. E aí eu Aquela vou. instabilidade. Então, exatamente. Ela progride E retorna. Vai, ou às vezes não progride. E nem percebe, fica ali. Por quê? Porque tá bom como está, estou acostumada assim. Eu não faço diferente, eu não levo nada adiante. Então eu permaneço na família de origem, eu permaneço presa aqui, aonde eu estava. E aí, quando a gente fala em dinheiro, o dinheiro ele vai passar por 4 fases quando nós nascemos. Então, ele nasce sistêmico. O dinheiro, ele é sistêmico. Aí eu nasço. Eu entro na primeira fase, que é o meu primeiro estágio. É o estágio da criança, é o estágio infantil. Nessa fase, a criança ela não sabe o que é dinheiro. Ela não tem nem noção. Sim. Porque ela é provida pelos pais, né? Aí, conforme ela vai crescendo, ela vai tomando conhecimento, dinheiro existe, mas ela não sabe ainda mensurar qual é a quantidade, a força do dinheiro que pode comprar. E a criança já começa ali, ganha uma mesadinha aqui da vovó e do vovô, do pai e da mãe, vai lá, compra um lanchinho, compra um brinquedinho. E ela às vezes fala assim, nossa, eu quando crescer eu quero ter 1 milhão. Aí eu vou pegar esse dinheiro, nossa, mas eu vou comprar a Europa toda. Ou então, ganhei R$1.000, eu vou construir uma casa. É uma ilusão. A criança vive na ilusão. E ela está nessa fase infantil do dinheiro, onde ela é provida. Então, ela não faz dinheiro, ela recebe todo aquele dinheiro que vem de uma força de um adulto que faz o que tem que ser feito e arca com os custos da vida. Aí, tem algum problema aí? Nenhum problema é se nós chegamos na vida adulta com a postura infantil. Eu sou adulta cronologicamente falando, mas eu ainda busco meus provedores. Doutora, fala para nós qual é a relação que esse vir e caminhar não é aceitação, né? É sim o assumir que eu tenho partes mesmo do meu pai e da minha mãe e eu aceito.
correto? Concordo, né? Não é nem autoaceitação, é concordar com o meu sistema, concordar é mais com a minha profundo, parte. concordar é mais profundo. Com a minha concordância mesmo com tudo aquilo que me envolve, os meus pais, o meu sistema, toda aquela energia que vem, né? É isso? O movimento da família. O movimento da nossa família. E aí, quando a doutora fala de estágio, primeiro estágio é aquele infantil que imagina, que sonha, mas o vivenciar aquilo que sonha, que vem para a fase adulta, que nós estamos mencionando. Quando nós falamos de comportamento, explica para nós se esse adulto ele vem com um comportamento. Ele tem diferença de se comportar e se posicionar? Eu falo porque eu trabalho com a terapia comportamental por 10 anos clínica, né? E o comportamento, entendo-se como neuropsicóloga também, como a base da função cognitiva, ela é a nossa base, todo o nosso desenvolvimento, ele faz parte, e decorre-se do comportamento. Quando nós falamos a diferença, qual que é a diferença, na verdade, do comportamento, que ele posiciona, ele se comporta como um adulto próspero, como eu sempre digo, o sucesso ele começa de dentro para fora. Então, nós pensamos no autoconhecimento, em algo interno. Qual que é a diferença? Para que você tenha um sucesso, tenha um comportamento e você assume um posicionamento de você ter prosperidade. E quando nós falamos de sistema, como funciona isso? Ele tem a mesma base ou ele tem diferença? Explica para mim. Então, ótimo você ter abordado dessa forma, porque é o seguinte, nós temos uma questão que nós olhamos. São consciências. Uma consciência individual, certo? Então, aqui eu trabalho meu autodesenvolvimento, meu autoconhecimento. Eu vou olhar para o meu comportamento, só que tudo de maneira isolada. Eu, como indivíduo, possuindo uma identidade. Só no nosso interno no individual. Nosso interno individual. Ok. Então, isso aqui é minha consciência pessoal. Acontece que eu não possuo só essa consciência individual. Eu estou mergulhada numa consciência coletiva. E o movimento desta consciência coletiva, ela tira de mim a força do meu livre-arbítrio, 100% liberdade. Porque conforme o movimento que esse clã faz, se ele for para frente, se ele for para trás, onde é que eu estou aqui? Dançando com o clã. Aqui é o quê? É a receitinha do bolo do meu clã. O meu clã faz esse movimento, faz até o movimento do universo, vai, pum, para. Aí ele faz de novo, vai, parou. Então, o que acontece? Essa força de muitos, ela é maior do que a força de um. Então, quando a gente fala de ter uma visão sistêmica, de concordar que tudo seja assim e que eu posso fazer um pouquinho diferente, porque a minha receitinha, o movimento do meu clã é esse universo, e não adianta eu querer fazer uma linha reta de vai e volta, que esse é outro clã, né? Eu sou constituída Você fala sozinho, né? Individual. Eu sou individual, eu posso fazer um movimento para fazer diferente, mas não absolutamente diferente. E a prosperidade. Eu vou me distanciar, porque eu vou me tornar adulto, vou ativar a minha postura do adulto, não vou ficar com medo de não repetir tudo igual e não pertencer, porque eu vou pertencer, então eu trago comigo comportamento de segurança. Eu posso ser quem eu sou, mas para isso eu tenho que conquistar. Porque eu só estou nessa fase infantil, ainda que cronologicamente eu seja uma adulta, mas eu permaneço nessa postura infantil. Eu não saí desse clã para fazer diferente. Então eu começo a repetir esse tipo de comportamento, que é o destino do bisavô, da trisavó, do tetravô e do tio-avô. Eu começo, que é a nossa genética. Quando eu olho e falo assim, olha, eu concordo com o destino de vocês. Quem sou eu para querer compensar vocês? Quem sou eu para salvar vocês? Vocês me dão, eu recebo. E tá tudo bem. Eu concordo que o papai e a mamãe sejam os meus pais, porque eles são os pais certos para mim, sem ter
tido essa misturinha exata, eu não seria quem eu sou hoje. Talvez eu não tivesse nem me desenvolvido como eu me desenvolvi hoje. Graças a esse padrão de comportamento, eu pude, através da minha evolução, dentro dos estágios que eu vivo, estágio infantil, estágio doméstico, estágio do adulto e estágio sistêmico, eu posso ser quem eu sou. E na fase do adulto eu já consigo constituir um movimento sistêmico, que é o movimento do desenvolvimento do dinheiro. Doutora, e fala para nós, a doutora menciona consciência. Ter consciência que eu estou aqui no meio, que eu vivo aqui, no coletivo. Aqui é inconsciente. Quando eu estou mergulhada nessa consciência que é arcaica da família, meu inconsciente. Eu fico 95% ou mais em movimento inconsciente. Por isso que a gente fala, eu estou presa em algo que eu não sei, porque está ocorrendo uma dinâmica oculta, porque eu estou agindo assim, meu comportamento é assim, porque há essa dinâmica oculta, eu estou lidando com tudo através do meu inconsciente coletivo. Não meu individual. Que é o... Né? Porque tem o individual, a nossa individualidade, só que eu não posso esquecer que tem aqui. Eu estou mergulhada em informações coletivas, então, várias. Desculpa, doutora. Então podemos relacionar que quando o indivíduo, né, quando o empresário, por exemplo, ele está buscando uma prosperidade, ele sai do coletivo e ele começa a ser o diferente do coletivo. Isso. E ele, muitas vezes, mesmo trazendo a consciência, mesmo mudando o seu comportamento, ele não alcança a prosperidade, é porque ele não concordou com aquele coletivo. De alguma forma, em algum aspecto, não em todos, ele ainda olha para trás. Ele ainda olha para trás. E como, ele ainda cobra algo. E como fazer parte do concordar e não olhar para trás? É concordar de tudo do jeito que foi. É parar de falar, nossa, mas aquele meu tio-avô não soube administrar a empresa dele. A gente tinha uma fortuna, olha só agora o que a gente está vivendo. Porque ele pôs os pés pelas mãos. E muitos vêm, né, de herança, exato. de tradição da família. Exato. A empresa já veio de gestão, né? Já tem uma cultura daquela família, né? Você sabe que isso é o segundo estágio, é o estágio, né, do dinheiro doméstico. Então, pessoas que trabalham na empresa de família e toda a família é provida por aquela empresa. Às vezes, o cara lá ele é adulto, ele tem família. Aí ele vai comprar um carro, a empresa já gere para ele o dinheiro dele. Olha, você recebe aqui o seu salário, os seus proventos, a divisão de ações, tudo bem. Mas o que acontece? Ele não sai daquele sistema da família. Ele ainda está ali preso na família de origem. Então, o que acontece? Aí ele vai comprar um carro. Aí chega o pai dele e vai dizer, você vai comprar um carro? Mas você vai comprar esse carro, não esse aí que você quer. Então, ainda existe uma dominância e uma preponderância do pai em detrimento do filho, que não foi liberado para viver a própria vida ou não se liberou. E que não desbloqueou mesmo. Não né? desbloqueou. A sua mente ele permanece. Então, às vezes, fica uma família inteira dentro da empresa familiar e todos ali, às vezes, tem cargo, tem função, vai para a gerência, mas, na verdade, é aquela bagunça. Por quê? Dentro de uma empresa familiar, uma das coisas que mais a gente percebe de dificuldade é separar a figura do pai e da mãe da figura dos colaboradores. Então, vem o pai, aqui tem um filho, uma filha, o genro, a nora, seja lá quem for. Ele continua sendo o pai. Ele não é o empresário falando com o colaborador. Ele continua investido da figura do pai. E todos se submetem. Então, isso é muito comum, haver essa confusão de papéis. Então, a gente fala que isso aqui é o segundo estágio do dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro ele é sistêmico daquele que fundou a empresa, aquele que dirige a empresa, mesmo que ele já tenha aposentado, ele é a força viva da empresa e ele exerce aqui. Qual é o propósito da empresa? Todos aqueles que estão ligados aqui, ainda que eles tenham o próprio salário, eles ainda estão nessa dependência doméstica, medo de sair e não dar conta da própria vida, de fazer diferente. Então, nem passa pela cabeça que ele gostaria de fazer outra coisa da vida dele,
que ele gostaria de ter outra profissão, que ele gostaria de criar independência, e às vezes até reclama. Nossa, mas meu pai não me deixa fazer nada, eu tenho tanta coisa para ampliar essa empresa, mas eu não posso inovar, porque tem que ficar lá no papelzinho. Mas ele não faz nada para sair. A dor da estagnação e a dor do controle ainda não é grande o suficiente para ele falar, ok, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou assumir o meu papel, a minha postura adulta, e eu vou fazer diferente. Mas eu posso cuidar da minha vida. Exato, e tá tudo bem esse sistema ser dessa forma. Exatamente. Maravilha. Tá tudo bem, meu papai, minha mamãe, eles conseguem ser assim, eles aprenderam assim, e tá tudo certo. Minha vida, só que eu quero escolher diferente, é com amorosidade, é com muita humildade. É porque se não houver humildade, houver arrogância, eu tô falando, sou grandona. O grandão, eu sei melhor que meu pai e que minha mãe, eu farei tudo diferente. A minha gestão, ela é ótima. Nossa, e eu vou fazer tudo diferente. Eles não deram conta, eu vou dar. É onde a gente se estrumbica, fica emaranhado, não sai do lugar, não avança, muito embora a gente tenha uma grande vontade e muitas ações. A gente entra em ação, mas a coisa não vai, parece que fica empacada. Então, quando a gente sai desse estágio doméstico, que a gente é provido, e isso acontece também, por exemplo, eu me casei, tô aqui, marido e eu tô aqui. Então tá, só que eu não trabalho. Eu até trabalho, mas eu faço o quê? Faço meus artesanatos, eu tenho meu hobby, eu me realizo. E quem é que é a força adulta que traz o dinheiro? Quem é? É o marido. Então, eu tenho um status de vida, eu posso ter aqui, olha, 150 mil por mês para gastar na boutique, nas viagens. Não tem a ver com o fluxo, né, pessoal? Não tem a ver com o fluxo de caixa, mas em termos de força de quantia. Então, pode ser um salário mínimo, como pode ser 2 milhões. Eu aqui ainda estou sendo realizada a um adulto, fazendo o que tem que ser feito, trazendo o dinheiro do sustento. A um adulto fazendo com que o dinheiro seja sistêmico e que venha a prover essa família toda, porque essa pessoa ela ainda está no estágio doméstico. Aí ela fala, tá bom, marido, olha, também vou trabalhar, a gente vai conversar, nós vamos ficar de igual para igual, porque marido e mulher, mulher e mulher, marido, não importa o gênero que seja constituir uma família. Aqueles têm que se ver como iguais. Se eles não se veem como iguais, alguém vai estar sustentando alguém vai estar superior, se achando superior, então vem na figura de um pai, e o outro fica na figura do filho, que é sustentado, não pergunta o que não faz plano junto, não faz nada, porque se sou eu o adulto aqui, eu resolvo tudo, e não dá nem satisfação. Aí a pessoa, puxa vida, mas nem me pergunta, não faz plano comigo, eu sou desconsiderada, mas cadê? Como é que está a sua postura? Você está de igual para igual? Porque às vezes existe o quê? Uma troca, tampa e panela. Principalmente em empresas geridas por casais, né? Por casais. Então, às vezes a mulher vem, ela trabalha, ela faz a parte dela, mas o que ela fala? Nossa, eu não sei o que acontece, eu não me sinto merecedora. Não é aqui o problema, é aqui. Então, o que acontece que quando nós estamos emaranhados, ainda dentro nosso sistema familiar de origem, nós trazemos para o trabalho os conflitos não resolvidos aqui. Então, o chefe, nossa, esse chefe exigente, troca de chefe, nossa, mas você precisa de ver que... Não é, ele está olhando para a figura do pai. A chefa, nossa, essa chefe é péssima. Está olhando para a mãe. É aquele modelo que ela relaciona exatamente. No dela. Tudo que eu não resolvi, cobro daqui, eu trago. Então, meus colegas incompetentes, nossa, essa equipe tá uma porcaria. Não é a relação do trabalho, mas eu vim para o trabalho o reflexo sem resolver minhas questões. Então, quando a gente abre, muitas vezes quando a gente abre uma constelação empresarial, e empresa é vista na visão sistêmica quando ela tem uma gestão de complexidade, vários departamentos. Então, não sou só eu que trabalho, porque eu sou autônoma. Então, eu mesma administro a minha vida financeira, eu mesma faço meus vídeos, eu mesma atendo, eu sou meu operacional, eu mesma faço a minha divulgação, tudo está gravitando em torno de mim. Então, eu vou olhar para a visão sistêmica familiar, para olhar para a minha vida profissional, para os meus negócios pessoais. Se eu crio uma empresa, tem vários departamentos. Então, a empresa, aqui eu crio a empresa, aí eu começo. Departamento financeiros,
departamento comercial que é a venda, departamento de criação de arte, departamento de organização. O que eu tenho? Uma complexidade. Então, essa complexidade. Aí eu vou, como sou chamada, Luísa, por favor, venha constelar minha empresa, porque eu não sei o que está acontecendo, que a partir daqui eu estou tendo um problema e cadê os clientes? Os clientes estão tudo de costas. Eu não sei o que está acontecendo. Cadê o dinheiro, Luísa? O dinheiro não chega, o dinheiro não vem. Eu quero dinheiro. Pelo amor de Deus, é o dinheiro que vai sustentar para eu continuar viva. Cadê esse dinheiro? Então, o que acontece aqui? Eu abro a constelação e eu começo a fazer o quê? Um mapeamento, que é ter um olhar para ver o que está oculto. E aquilo vem à tona. Quando vem à tona, às vezes tem aqui realmente. Tem um que chegou por último, vamos colocar outra cor para aparecer ali no vídeo. Então, essa pessoa, ela chegou por último na empresa. Mas sabe aquela história, você chegou por último e está querendo sentar na janelinha? Ou seja, essa pessoa, ainda que ela seja contratada para ser o CEO, que ela venha aqui, que ela esteja aqui, ela tem que chegar para a liderança a partir do último lugar. Porque existem hierarquias dentro de uma empresa, que é a hierarquia por ordem de chegada. Chegou por último. E aqui são as questões que eu quero: clientes e dinheiro. E tem a questão da hierarquia por função. Então, o CEO chegou por último, mas ele estará aqui em termos de hierarquia de função, certo? Ele só não é maior que o fundador e tudo mais. Se ele chegar numa postura... Eu cheguei humilde, eu não sei nada dessa empresa, eu vou ter que tomar conhecimento. Ele chegou humilde, ele falou, olha, vocês aqui são muito importantes, eu fui chamado para desenvolver esse trabalho, mas é muito importante que vocês me falem como é que está funcionando, quais são as questões que estão falhando, que dificuldades vocês estão sentindo, para que eu possa, em conjunto a vocês, ajudar, para que eu fazer o que eu fui chamado. Então, ele vai receber a colaboração de todos. Se ele já chega, essa empresa, esquecem tudo errado. Eu vou arrumar tudo. Yes! E chega lá, o quê? Se achando. Então, ele está aqui maior que todos. O que vai acontecer? Ele vai se emaranhar no sistema inteiro, ele não vai conseguir a colaboração e ele não vai conseguir exercer a função pela qual ele foi contratado. E aí eu estou atendendo, estou vendo, papapá. De repente, na constelação empresarial, acontece um fato, como se pulasse aqui, ó. Vem algum ancestral, ou seja, um probleminha que não é da empresa. E ele está olhando para cá, né? O fundador, o empresário está olhando para essa questão. A empresa acontecendo aqui e ele cuidando de outras questões. Então, o facilitador, ele tem a visão do todo, ele percebe e ele pega e pergunta, eu posso aprofundar, abrir para ver o que está havendo com você no seu sistema familiar? Se ele autorizar, ok. Se ele não autorizar, eu paro por aqui e vejo só a parte empresarial. Mas vai ficar algo que não foi resolvido, que eu estou trazendo para cá. E é onde está a minha trava, que não deixa que os clientes me vejam com bons olhos, o dinheiro não chega, então as pessoas estão distantes, tudo meu vai na raça, na dificuldade, porque eu não resolvi essa questão. Então, quando eu falo para você, vou abrir uma constelação e vem um empresário, e eu estou aqui facilitando essa constelação, só vem um empresário. Não é para vir ninguém da equipe, porque se eu tiver que abrir uma questão familiar, a partir do momento que todos tomam conhecimento, ele perde a credibilidade, ele se sente envergonhado e toda essa equipe padece, a equipe toda. Às vezes ele troca todo mundo, demite, a empresa ele começa a contratar pessoal, eu quero gente diferente. Por quê? Porque aquilo para ele foi uma vergonha, porque as pessoas vão olhar para ele agora de maneira diferente, então ele vai trocar, ou uma pessoa que estava logo braço direito, um dirigente, um diretor, ele não vai querer mais que essa pessoa participe. Agora, e se não sou eu o dono da empresa que chama, mas é esse CEO, ou é um diretor que cuida desses aqui? Quando ele chama para uma constelação, é a partir do lugar dele que eu posso olhar. Daqui para trás, não. É como se eu chegasse e falasse assim, eu vim aqui hoje porque, nossa, meu pai e minha mãe, gente, pelo amor de Deus, dá um problema, eu vim constelar meu pai e minha mãe. Olha a arrogância. Querida, quem é você
para querer mudar seu pai e sua mãe. Então, quem é você na empresa para querer ditar regras maiores que você? Então, eu posso olhar a minha postura daqui para cá. E também, se ele é diretor e ele tem os subordinados dele aqui, ninguém vem. É ele. Por quê? Porque esses aqui não tem que saber o que está rolando com ele. Porque pode ser um problema de cognição dentro da empresa, ele não está capacitado para o cargo, mas pode ser que ele esteja emaranhado com o sistema dele e ele está tendo dificuldade de dirigir esse grupo. E bloqueia, né? Bloqueio daqui para cá, bloqueia. Bloqueados, E né? às vezes esse empresário, quando ele abre, ele consegue detectar, ó, você está com um problema aqui, ó, porque este seu colaborador, ele tem sérios emaranhados. Então, ele vai bloquear todo esse fluxo da sua empresa. Não vai chegar nem no cliente e nem no dinheiro. Principalmente, um ponto importante que a doutora está mencionando é esse daqui para frente. Acontece muito em empresas quando o líder, né, quando o CEO, o gerente, ele tá tudo bem aqui com o maior, com o empresário, e aí ele coloca, né, inclui um líder, um gerente, que ele tem algo sistêmico dele, que ele pode, tudo que vem para cá, toda essa equipe, ela fica bloqueada. E a gente fala, porque né, minha equipe de vendas, ele contamina. Por que a minha equipe de vendas não realiza vendas? Porque a minha loja existe há 30, 40, 50 anos e ela, a partir de então, tem dificuldade, né, de atingir a meta, tem dificuldade financeira, está passando por um processo de dificuldade financeira. Por quê? Está em crise. Está em crise. Isso explica muito, né? Muito sobre... Por isso que é muito importante, sempre que eu inicio uma consultoria, a primeira coisa que eu faço é começar por todo mundo. Eu começo a realizar um trabalho individual, mas não que não é um trabalho terapêutico, não é algo individual dela, mas se entender o sistema dela, como ela vê aquela empresa, como é a família dela, entender todo aquele processo dela de indivíduo, não só interno, e sim coletivo. Sim, né? Quando entra numa terapia, nós podemos falar que você está tratando o indivíduo de forma terapêutica. É uma terapia de trabalhar aí bloqueios, desafios, né? As próprias crenças. As próprias crenças, o indivíduo em si. Quando nós falamos no coletivo, é muito importante isso que a doutora está falando, porque muito em consultoria, quando nós estamos trabalhando com gestão de pessoas, nós estamos trabalhando com as pessoas de todo o processo, independente daquele maior. Muitas pessoas comentam comigo, nossa, doutora Fátima, que bacana esse trabalho que você faz. Eu nunca vi esse trabalho que você faz com o empresário e com o colaborador. Mas por que tem esse processo? Porque tá aqui. Esse indivíduo tem esse sistema, esse líder, esse gerente tem um sistema que vem para todo o conjunto de funcionamento. Então, o primeiro passo é conhecer o sistema de cada um. Não de forma individual, mas sim de forma coletiva. Como ele percebe, como ele desenvolve, tirando aí a condição, né, que até a doutora mencionou, tirando a condição de habilidades para aquele cargo. Mas muitas vezes um ponto que a doutora mencionou que é importante, eu estou aqui, mas eu não concordo com isso, que muitas vezes vem das empresas que é de família. Eu não concordo com isso. O que é não concordar? Eu estou aqui, estou de CEO da empresa e eu não concordo, porque não é onde eu queria estar. Eu não gosto disso. Os meus, como do carro, por exemplo. Eu não gosto disso. E muitas vezes nem faz o movimento para sair daquela teia dos emaranhados. Nós bloqueamos todas as pessoas que estão envolvidas aqui, ó. Nesse sistema aqui, todas as pessoas nesse sistema, existe um bloqueio e aí nós bloqueamos todo esse processo empresarial. Exatamente. De gestão, que seja ele de gestão, de função, que seja ele daquele setor. Não entra só uma habilidade técnica. Na verdade, quando eu faço esse trabalho, a habilidade técnica ela vem depois. Por quê? Porque tudo é treino. Todo ser humano tem capacidade técnica. Se você treinar, você tem capacidade de realizar aquela atividade. Mas se você estiver aqui sem concordar com aquilo, inclusive num processo terapêutico, tem que concordar.
Não é só você vai, o esposo, né? Muitas vezes em terapia de casal, por exemplo, a doutora deve constelar bastante aí casais, né? Realizar esse trabalho bem importante para entender por que aquele conjunto não se entende e se gostam, né? Mas não conseguem, tem muitos conflitos. Então, eles vão para uma sistêmica para entender esse processo. E aí, quando nós falamos desse processo sistêmico, que nós vamos falar de um casal, é muito isso. É muito essa direção. É muito esse entendimento, que muitas vezes não está só no seu interior. Isso é muito importante que a doutora está falando. Porque tem sentimentos adotados. Exatamente. Né? Muito casal, quantas vezes, né, eu estou mencionando, quantas vezes fala assim, olha, você vai para terapia comigo, que esse problema é em você, não sou eu. Esse problema é você, não sou eu. Então, é entender mesmo, né? E aí, muitas vezes ela vai na terapia e fica 3 meses, 6 meses, não está mudando meu casamento. Não, o problema é ele. Quer dizer, é algo individual, sistêmico dele, que ele não está entendendo. E é muito importante. Para mim, eu tenho uma base de conhecimento básico sobre o sistema familiar e sistêmica também do dinheiro. Por isso que eu trouxe a doutora aqui para falar mais sobre a prosperidade para os empresários, para falar do desbloqueio na gestão da empresa, falar sobre o desbloqueio e colher tudo aquilo que você merece. Então, como nós falamos, quando nós deixamos de colocar culpa no outro, minha equipe que não vende. Isso. Minha equipe que não faz acontecer. E sempre vem do maior para o menor. Exatamente. Quanto né, dentro dessa hierarquia, dentro da empresa, a maior força, quem mais dá é sempre do maior para o menor. E olha que coisa interessante, quando a gente fala em dinheiro sistêmico, que ele vai passando pelos estágios, então ele veio aqui. Então, primeiro estágio, estágio infantil, segundo estágio, estágio doméstico, até aqui todo mundo que está nesse estágio, ele está sendo provido. Tem um adulto provendo, né? A partir daqui, ele já é adulto, eu mesmo provejo. Eu mesmo vou fazer a diferença. Eu entro na autorrealização através do quê? Vou fazer o que tem que ser feito. Então, eu quero me sentir útil, eu quero contribuir com as pessoas, então eu vou com a minha força de vida e de trabalho e agora eu passo a ser meu próprio provedor. Quando é que o dinheiro fica sistêmico, que é o 4º estágio que muito poucas pessoas chegam, porque da terceira para trás, terceira, segunda, primeira, infantil, doméstico, adulto, nós sacrificamos o dinheiro. O dinheiro morre em nós mesmos. Então, por quê? Porque o dinheiro existe para me satisfazer, para eu pagar as minhas contas. Pagar as contas da empresa. Para comprar as coisas que vão me trazer mais conforto. Tudo isso está ligado ao quê? Ao sacrifício. O dinheiro morre ali. O dinheiro ele volta a ser sistêmico, porque toda vez que ele está provendo, ele é sistêmico. Sim. Mas quando é que nós entramos na fase de que nós movimentamos, nos desenvolvemos numa relação sistêmica com o dinheiro? São questões que o dinheiro já agora não é, o dinheiro não serve mais à vida. Agora ele é a própria vida. Então ele cria a vida. Então quando você fala de abrir uma ONG, sistemas que vão cuidar da ecologia, algo que vai transcender a pessoa, que vai levar vantagens para o todo, que vai acrescentar, esses movimentos fazem com que todo o clã vá junto. Porque mudou a mentalidade, o mindset, ampliou. E olha o que é uma empresa com a gestão de complexidade. Eu saio do meu sistema, faço um movimento para o mais, faço diferente, apaziguei aqui, tudo é como é. Crio a minha empresa, começo a criar o que dentro da minha empresa, departamentos, vou ampliando. Cada um, quando chega na empresa, traz consigo, eu vou pegar também os clientes, né? Aqui cliente, aqui o dinheiro. Cada um que chegou aqui, traz consigo o seu próprio sistema. Então, quantos nós somos aqui? Nós estamos em 7 na empresa. Será? Você é todo esse clã. Esse é o diretor, tem todo o clã dele. Esse tem Podemos todo. duplicar a cada um, nós somos constituídos do todo. É uma soma. E da fonte criadora, onde tudo multiplica, se originou. Tudo se multiplica. Tudo se multiplica, na Quando verdade. esta empresa
O empresário, ele traz a força de vida para a empresa, que ele vai ajudar quantas famílias, quantos sistemas estão faz sendo realmente beneficiados. Ele está o quê? Transformando o desenvolvimento do dinheiro em dinheiro sistêmico. Então, essa é uma força de vida muito forte. Doutora, essa força de vida que a doutora menciona, outro ponto importantíssimo. Sabe aquela velha frase que sempre todo mundo fala? Não sei o que acontece com aquela pessoa que onde ela coloca a mão vira ouro. Aonde ela coloca a mão prospera. Entra nessa força de vida que ela é. Nessa força de vida. Entra nessa onde empresa ela, que ela leva para onde ela já tomou tudo que ela tinha que ter tomado, aquela questão que eu falei visceral, eu concordo como tudo como foi, e eu escolho fazer diferente, eu tenho essa força de vida em mim. Então, tudo que eu tocar vai vir a ouro, porque eu estou no meu lugar certo, no meu tamanho certo, estou transbordando, na minha né? postura. Então, exatamente, transbordo. é quando eu transbordo. Eu faço um movimento para o mais, e tudo aquilo vai, e vai crescendo e vai se desenvolvendo. Porque eu parei de olhar para trás. Eu estou olhando, porque é o seguinte, a nossa vida está acontecendo agora. Eu posso permanecer olhando para trás. Então, a gente fala é um movimento para a morte. Sim. Não que vai morrer verdadeiramente. Às vezes, uns até fazem, adoecem até morrer mesmo. Ou então, eu faço um movimento para a vida. Eu estou no presente com visão de futuro. É quando eu vivo hoje. O que eu tenho que fazer hoje? Quais são as tarefas do dia? Qual é o meu planejamento? Mas eu olho para as minhas metas. O que é que eu quero alcançar? E para eu alcançar os meus objetivos, quais são as tarefas que eu tenho que cumprir hoje? Então, é a agenda diária, eu olho, hoje eu tenho que fazer isso e aquilo, amanhã um outro passo, eu tenho que fazer aquilo outro, e eu vou indo. Então, vivo no presente, no aqui e no agora, mas com visão de futuro. Isso é força de vida. Então, esse é o empreendedorismo sistêmico. Eu faço um movimento para o mais. Que prospera, né? Que prospera. Agora, pode ser que de vez em quando eu, volto, tem umas questõezinhas para resolvo, já volto para cá e dou continuidade. Depois, tem mais essa coisinha para eu resolver. Volto, obrigada, já resolvi. Volta, continua. Que é necessário, né? Porque isso é evolução. Exatamente. Então, não significa que eu fiz uma liberação aqui, pronto, estou pronta. Não, perfeição não existe, porque é só a criança que acredita na perfeição. É a ilusão, né, que eu posso ser perfeita. Super-herói, tá tudo pronto. O que tá pronto tá linear, pode morrer. Enquanto não tá pronto, eu tô construindo. Eu tô, às vezes, desmoronando uma crença minha para poder reconstruir. É igual a carta da torre, do baralho. Primeiro você desconstrói crenças limitantes, padrões de comportamento, que eu preciso fazer igual, senão eu vou ficar de fora. E aí você começa o seu tijolinho por tijolinho na construção. Doutora Luísa, outro ponto essencial, que nós estávamos até com 2 empresários agora há pouco, né, em gravação, e nós estávamos falando sobre a importância do desenvolvimento dos colaboradores. Quando nós falamos de desenvolvimento, é essa prosperidade que transborda. A partir do momento que você começa a transbordar para os outros, o que é transbordar, né? Esse empresário, ele falou, olha, a palavra-chave aqui da consultoria é aprendizado, porque a partir do momento que você tem uma nova experiência, mas você não pode esquecer tudo isso aqui. Você não pode esquecer todo o seu sistema. Você é constituído por uma complexidade muito grande. É genética, é crença, é cultura, é onde você vive, é teu ambiente, é onde você estudou, o que você faz, suas escolhas, a tua família também. Então, assim, é uma complexidade constituída do ser humano muito grande. Então, quando nós falamos em desenvolvimento, a partir do momento que o empresário, ele busca não só desenvolver, ele busca o desenvolvimento dele para com os demais, ele automaticamente, essa prosperidade, ela começa a acontecer nos negócios, mesmo que não tenha a técnica perfeita, a melhor estratégia. A estratégia é importante? É importante. A disciplina é importante? É importante, como a doutora está mencionando agora. Fazer o que tem que ser feito é importante? Muito. Principalmente o empresário, mediante de tantos desafios, né? Sim, sem dúvida. Mas o que acontece? Quando ele olha para o conjunto,
Não é? Eu sei tudo, eu faço tudo e eu que mando em tudo. E esquece tudo aquilo que está aqui. Muitas vezes ele pensa assim, por questão de sistema, ele bloqueia. Desconsidera. Né? Ele desconsidera todos aqueles que precisam, que não é só operacional. Que é aí onde nós falamos de pessoas. O ponto-chave, que as pessoas que estão, tem essa energia de vida, pode ser o melhor técnico, que tem a melhor habilidade para o cargo, mas ele não tem energia de vida para movimentar aquela equipe, um líder, um gerente. Porque olha só que importante que você está falando, porque dentro da visão sistêmica, a gente importa a regra de Pareto, onde 80% é quem você é, enquanto você trabalha, enquanto você fala sobre o seu produto, sobre o seu negócio, 20% é a técnica que você usa. 80-20. 80-20. Então, quer dizer, 80% é como eu sou, como eu me comporto, o que é que eu falo, ou seja, quem sou eu enquanto eu me posiciono. Quem sou eu? Eu sou emaranhada? O que está acontecendo? Eu não levo para cá. Por quê? Porque eu estou para cá, eu estou para cá. Então, se eu estou 80%, que é a minha parte, que eu vou olhar quem eu sou nesses 80%, qualquer técnica, qualquer habilidade que eu aprender vai ser 100% vou ter 100% de resultado. Porque basta você seguir uma orientação, vai dar resultado. Mas 80% está aqui. Se eu não corrijo aqui, não há técnica maravilhosa, milagrosa que me faça ir adiante. Exatamente. Porque eu tenho um bloqueio aqui. Exatamente. E é isso muito que acontece, principalmente nas nossas contratações. Tem muitas empresas que eu verifico. Olha, você quer de fato com experiência? Porque a minha contratação ela é mediante a cultura da empresa. Eu vou colocar uma pessoa nessa empresa que ela tem energia de vida mesmo, para fazer acontecer. Porque aí ela aprende tudo. Ela aprende essa habilidade, ela aprende a outra habilidade, ela aprende essa. Porque o ser humano é ilimitado. Nossos neurotransmissores, eles ramificam conexões o tempo inteiro. Quanto mais você treina, melhor você fica. Exatamente. Então, lógico que tem que ter especialidades em cargos, né, como uma medicina, que precisa ter formação técnica importantíssimas para esse cargo. Sim. Mas ela precisa ser, mesmo sendo treinada, você precisa, empresário, de uma pessoa com experiência nesse cargo de atendimento? Não. Por quê? Porque se ela tiver uma energia, nós vamos entrevistar, né? Nós vamos realizar uma entrevista, onde eu falo desenvolvimento, que a partir do momento que ela começa a falar com uma equipe, ela começa a trabalhar, nós começamos a desenvolver. Sim. Não é uma entrevista, é um desenvolvimento a partir do momento que ela começa a ser selecionada. É um desenvolvimento de energia mesmo, que nós precisamos olhar. Nós estamos numa nova era, que é a nova era digital, que nada presencial e muito online, que nós precisamos voltar a essa essência. Nós precisamos retomar essa essência do nosso conjunto. Isso é muito importante. Não esquecer tudo isso. Ah, não, mas eu tenho há 30 anos a empresa e sempre deu certo. Minha família sempre deu certo. Meu pai sempre fez a gestão, deu certo. Eu também sei fazer, eu sei mandar, eu sempre tive prosperidade e deu certo. E aí nós encontramos um cenário atual de muitas empresas que deram certo há 30, 40 anos que não estão dando certo mais. Porque não estão se adequando. À nova realidade. A nova realidade, que é o quê? Olhar para o sistema, que muitas vezes o indivíduo se perdeu nesse sistema. Principalmente o pós-pandemia. Tantas perdas, tantas frustrações, tantos conflitos repentinos. Quantas perdas de pai e mãe, de filhos, que deixou o ser humano insensível, que ficou tudo muito difícil. Para o ser humano caminhar. Realmente, por quê? Porque perdeu muita coisa do seu sistema. Porque ele não é sozinho. Ele veio sozinho. Mas ele veio sozinho com uma genética, ele veio sozinho um desenvolvimento de ambiente, dentro do ambiente da casa dele. Então, isso é muito importante colocar. Então, hoje, atualmente, quando você fala de prosperidade, é prosperidade de transbordo.
O que é prosperidade e transbordo? Eu posso transbordar para aqueles que envolvem no meu processo, daqui para frente. Aqui eu concordo, eu não preciso mudar, eu concordo, eu não vou lutar para mudar, mas eu concordo porque a partir do momento que eu faço daqui para frente, eu consigo trabalhar todo esse processo com transbordo. Como um empresário que contrata uma consultoria em gestão de pessoas, ele está falando, eu quero mudar e eu quero também trazer uma nova experiência de mudança para todo o meu conjunto. Não é eu mando e você obedece. Não existe mais essa era. Essa nova era entra num processo de transbordo e aí a empresa começa a prosperar. A empresa não passa por desafio financeiro. Ela começa a ter um novo olhar. Ela começa a ter um novo olhar dela, o que ela concorda e o que ela vai transbordar daqui para frente, que é a prosperidade nos negócios, e você vê, a né? gestão. Se a pessoa ela está ainda no primeiro ou no segundo estágio, ela não chegou nem no estágio adulto ainda do dinheiro, ela pode vir com a maior boa intenção para criar, porque a gente só transborda aquilo que a gente é. Se aquilo já está em mim, essa postura já sou eu faço acontecer. Se eu ainda estou aqui presa, eu tenho dinheiro para isso. Tenho. Por quê? Porque meu marido é rico, minha esposa é rica, eu ganhei herança. Quem está ganhando herança ainda está sendo sustentado. Só não percebeu. Acha que é adulto. Nossa, mas agora eu estou rica. Então, eu sou dono do meu nariz. Não, você foi sustentado. É um dinheiro que não veio do seu esforço. Não foi você que foi a útil, que criou. Então, você vem se achando a poderosa, monta a empresa com o dinheiro que foi ganho por um adulto que estava na postura adulta, fez o dinheiro, fez por merecer, veio aqui e eu quero transbordar. Vai transbordar o quê? Você mesmo está aqui nessa fase doméstica. Você não saiu dessa etapa. Então a gente precisa o quê? Né, a gente precisa sonhar, ir. né? É um passo a passo, é um processo de desenvolvimento. Quando eu chego na fase certa, adequada, que eu faço o meu movimento e vou para a vida como um adulto, na postura adulta, eu ganho força. É o dedo de ouro. É aquele que vai conseguir prosperar. E ele vai também um passo a passo. Nossa, não sei o que aconteceu, aquela empresa faliu, mas esse aqui pegou essa empresa e transbordou. Exato. E por quê? Às vezes aquele faliu, não por falta nem de competência, mas porque ele está leal. Habilidade técnica, porque ele está leal. Gestão, como todo o meu sistema fez daquele jeito, eu tenho que repetir. Eu tenho que fazer igualzinho. E eu não olho, não tenho a visão do presente para o futuro. Eu não implanto tecnologia, eu não me adequo à nova realidade, porque eu estou preso o quê? Neste padrão. Não, aqui era na enxada. Aqui acordar às 5 da manhã e dormir às 7 e acordar de novo com as galinhas, porque quem cedo madruga, Deus ajuda, então tem que acordar cedo, quer dizer, a realidade dele é outra, e ele tá lá naquele padrão, crença, e aí que não vai fica limitando. Ninguém, né? Os aqui vão todos embora. Vão, porque não tem conexão. O dinheiro sistêmico, que é essa força de vida, é conexão. Conectar é tudo, né? E dentro da visão sistêmica, o que é olhado, o que importa são as relações. Então, como eu me relaciono no meu clã, com as pessoas que estão fora do meu clã, que eu me tornei advogada, eu entrei num outro sistema, que é do direito, que é jurídico. Aí eu fiz inglês, você é formado em inglês, eu dei aula de inglês, eu estou num outro sistema. Então, mas você deu curso de reiki? Mestre, eu entrei no sistema do reiki. Sim. Posso permanecer em todos ou posso escolher? Não, agora eu vou ficar nesse sistema das constelações. Mas aí você tomou direção da sua vida. Só que acontece, não é só as relações. Tem uma frase de Bert que ele fala que o todo é maior que o conjunto das partes, que é a soma das partes. Porque quando eu falo, quanto que é o todo? 1, 2, 3, 4. Não, é o todo e as inter-relações. Olha, como é que eu me relaciono? Quais são os fios invisíveis que nos tocam e nos movimentam para que eu me relacione na vida? Comigo mesma e com todos à minha volta. Então é por isso que a soma das partes, ela não é igual ao todo, o todo é maior, porque tem esses buraquinhos que a gente fala invisível, que você não vê, que tem um espaço entre uma pessoa e outra. Aqui existem o quê? Informações. Sabe aquela pessoa que você conversa e fala assim, falou da boca para fora, não me tocou. Então aquelas pessoas que vão falar bonito,
usam palavras maravilhosas. Aí você sai ali vazio. Foi bonita a palestra? Nossa, foi. A pessoa super sábia, entende, inteligente. O que ela falou? Ai, você acredita? Não sei. Porque não tocou, não foi visceral, a pessoa não falou daquilo que ela é, aquilo que ela acredita. Ela trouxe uma técnica e falou, ai, é isso, é isso. E aquilo não toca porque não teve a troca dessa inter-relação, esses espaços. Qual foi a informação que chegou? Essa conexão, né? Conexão. Exatamente. Ficou vazio. Não teve a conexão. Então, quando a gente fala em dinheiro, prosperidade, em força de vida, quanto mais forte é a minha conexão, quanto mais eu me desenvolvo nesta conexão das inter-relações, mais o meu fluxo de vida acontece. Ela acontece. E voltando a falar que o ser humano, ele não é perfeito, nós não somos perfeitos. Exato. Nós temos que pensar em concordar em não ser perfeito. E aí que as coisas acontecem. Quando nós concordamos em não ser perfeito. A partir do momento, por exemplo, que você está numa empresa, você tem uma empresa, ou você está liderando uma empresa, você está naquele cargo para isso. E você entende que o restante, todo o conjunto, todo faz parte desse processo também, e você precisa se conectar, independente da tua habilidade técnica, independente de tudo. Isso eu estou falando não só a empresa. É habilidade relacional de mesmo. Relacionamento, exatamente. A doutora falou aí no ponto certo. De relação, de comunicação. Se o empresário, ele tem a empresa dele, que a marca se vende por si por muitos anos, tem uma ótima gestão, competentíssimo. Eu falo muito em consultoria, que quando eu entro numa consultoria dentro de uma empresa, eu aprendo mais. Por quê? E porque existe realmente uma troca. Não é só a doutora Fátima, que chega lá e vai falar só do conhecimento dela ou mudar dentro do que ela acredita que está certo. Não, pelo contrário. O empresário que tem a visão da empresa dele. É um empresário que sabe sobre o negócio dele. É o que eu tenho melhor direcionamento a esse empresário. Não é a Fátima. A Fátima está lá para cuidar das pessoas, fazer essa conexão, porque o empresário, ele hoje, né? Inclusive hoje, principalmente nesse novo momento que nós vivemos, de tantas mudanças e muitos desafios e mudança o tempo inteiro. Hoje está de uma forma, amanhã está de outra, e enfim, é uma adaptação, porque o ser humano realmente não é perfeito. Essa autocobrança, ela é muito prejudicial ao ser humano. E aí, quando nós falamos que o empresário, ele não olha, ele fica virado, ele não olha para aquele processo, ele está aqui, ele está de costa para o processo dele, para os colaboradores, para o desenvolvimento. Não, mas eu sei. Não, ele não é sozinho aqui, ó. Ele não anda sozinho. Se ele não virar, de fato, e entender que esse processo dele, os colaboradores dele, né, tudo que está à volta, se ele ficar de costas, se ele virar e não olhar para o desenvolvimento dessa equipe, da empresa dele, não conectar, não tem conexão, fica todo emaranhado, como a doutora disse. Porque ele está ocupado de outras coisas, não se ocupa do que tem que ser feito. Exatamente. Entendeu? Qual é a sua ocupação? Exatamente. Então, quando você faz o que você faz, você tem que se perguntar assim, o que eu estou fazendo agora está me distanciando ou está me aproximando? Ou está me conectando? Daquilo Conexão que eu isso busco, aqui. que é todos iguais. Não é isso, doutora? Pode me corrigir se eu tiver, mas olha o que é uma conexão. Isso aqui é uma conexão. Todos olhando, né, para o mesmo objetivo. Olha, todo então, mundo aqui. Todos não em prol eu sou do aqui, mesmo objetivo. Eu viro aqui porque eu sou maior e eu não olho para cá. Isso. Não, e uma aqui, conexão. Exato. Troca. Quem tem que dirigir a empresa é o grande. É ele que vai direcionar, é a força de vida dele que vai impulsionar. Então, tudo começa a partir dele. Exatamente. Doutora, foi maravilhoso. Ficaria aqui tranquilamente falando infinitamente. Eu também sou uma pessoa que ama o conhecimento. Não é uma área, né? Eu sou formada em psicologia, especialista em neuropsicologia, neuropsicopedagogia, também tenho várias áreas, análise do comportamento, a reabilitação cognitiva, avaliações, porque eu gosto muito do conhecimento quando busca complexidade. Por que esse
funciona assim? Por que a base cognitiva funciona assim? Vejo muito isso na doutora também. Por que dessa forma funciona esse sistema? Por que essa pessoa não consegue aprender? Por que essa criança, né, não consegue aprender? Por que ela se comporta assim? Quando nós falamos de complexidade do ser humano, é importante entender. Porque se eu não entender, como a doutora disse, se eu não entender a minha empresa, ou quando eu começo uma consultoria, não entender as pessoas que estão nela, como que você vai lá e muda a regra? Como que você vai lá e muda o sistema? Um sistema, muitas vezes, de muitos anos. Que nem se impõe uma mudança, né? Vai de acordo com aquele que te contratou, gostaria que fosse feito, mas mantendo um direcionamento, porque direção. você vai direcionar, você vai facilitar o caminho, não vai fazer por ele e não vai impor que seja assim. E é exatamente isso, e é o que é maravilhoso. Eu não, como eu falei para a doutora, eu não não aprofundei muito a sistêmica, a terapia sistêmica, mas eu adorei. Tudo são ligações, eu sou muito aberta a todo tipo de conhecimento para entender o ser humano, para realizar melhor, para troca, para fazer essa troca. Se eu não conhecer, se eu não entender e não estiver aberta a conhecer outras bases, como existe essa troca? Para ela acontecer, então eu ficaria até aqui altas horas conversando e falando, porque é maravilhoso ouvir a doutora. E essa troca também é maravilhosa, né? Você trazer essa parte também comportamental, que é do comportamento, que é fundamental, né? Que é o decorrer porque após. Uma coisa não pode excluir a outra, é isso que nós temos que entender. Somos uma consciência pessoal, somos uma consciência coletiva e depois aquele todo que a gente chama de consciência espiritual, quando você abarca, todos somos, é o conjunto, é o todo, no mesmo diapasão. Que se constitui, né? Exato. É tudo aquilo que faz parte do seu desenvolvimento de vida, como pessoa, de habilidade cognitiva. Então, quando eu me abro para novas possibilidades, novas experiências, novos conhecimentos, eu estou falando, o ser humano é muito complexo. E não, mas eu acho que é só a linha comportamental que funciona. Não. Eu tenho várias bases numa terapia, muitas, por que dá muito resultado sua terapia? Fui em vários, nunca deram, eu fiz isso, eu fiz análise do comportamento muito tempo e não deu resultado, mas qual que é aquela pessoa? O que constitui ela? Que às vezes quando o que é bom para um é para outro. Exatamente. Né? Muitos, eu sou uma analista comportamental, mas mediante a várias especialidades, teve paciente que eu fiz psicanálise. Teve paciente que eu fiz uma avaliação, teve paciente que precisou de outro direcionamento na terapia. Então, assim, exatamente isso. Tudo que constitui não isola. Não isola um tipo de terapia, não isola... Não, essa aqui só que funciona. Não. Dá resultado aquele conjunto que funciona, né? Exato. Maravilhoso. Nossa, mas agradeço muito, uma honra para nós ouvir tanta coisa boa, principalmente na parte imenso. dos negócios. Nós estamos aí com os nossos espectadores nos ouvindo e tendo essa troca no papo desbloqueado, desbloqueando mesmo, porque nós queremos que você tenha sucesso. Exato. A prosperidade aconteça, para que você transborde todas as pessoas que estão no seu processo. Quanto maior número de pessoas estiver bem, olha que mundo melhor que será. Então, quanto mais a gente puder compartilhar, falar, alastrar a notícia, não é mesmo? Melhor será. Isso mas mesmo, olha, maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença. É uma honra para nós ouvir, doutora. Mesmo. E muito obrigada, viu? Obrigada. Empresário, se você quer desenvolver a sua empresa e busca muito conhecimento, quer aprender de fato como você desbloqueia a sua mente da sua empresa, da sua gestão, vem conhecer a doutora Luísa Leiva. Ela vai trazer conosco muito conhecimento maravilhoso que vai fazer você atingir essa prosperidade. Acesse o canal fatimacorreia.neuropsicóloga e confira todas as dicas dessa profissional maravilhosa. Obrigada, pessoal!